As ações do Banco do Brasil podem te deixar muito rico nos próximos anos e nesse vídeo eu vou te contar por que eu acho isso. Para começo de conversa, a gente tem que entender o que está acontecendo com o Banco do Brasil. E aqui, se você investe na Bolsa de Valores, principalmente se você acompanha o setor financeiro, as ações do Banco do Brasil, você deve ter percebido que elas estão aí caindo o dobro do Ibovespa nos últimos 3 meses. Se a gente olhar aqui para esse gráfico, você percebe que o Ibovespa, que é essa linha vermelha, talvez você não esteja enxergando, mas ele está caindo 6% nos últimos 3 meses, enquanto o Banco do Brasil, que é essa linha amarela, mesmo com essa alta aí dos últimos dias, está caindo 12%. Mas o que acontece é que se você prestar bem atenção, os números do Banco do Brasil não justificam essa diferença, não justificam essa piora tão grande em relação à média da nossa Bolsa de Valores. Mas por que isso está acontecendo? Porque o Banco do Brasil é uma empresa estatal, ou seja, quem é o sócio controlador, quem toma as decisões é o governo, e com esse tanto de ruído político que a gente está vendo nas últimas semanas, nos últimos meses, ao longo de 2024 inteiro, está gerando uma oportunidade para aqueles investidores atentos. Que ruídos são esses? Você já deve ter reparado aí que a taxa de juros está subindo, não estou nem falando da taxa Selic, que também deve continuar subindo, mas esse quadrinho aqui, ele nos mostra qual que é a expectativa do mercado, dos agentes financeiros para a taxa Selic no futuro. E essa taxa de juros futuros, junto com o nosso querido dólar, são os dois ativos para onde a gente vai olhar se quiser entender como que está a percepção do investidor, principalmente do gringo, com relação ao Brasil. Então os investidores estão acreditando que a taxa de juros aqui deve ser mais alta do que ela está no futuro, e também que a nossa querida moeda está desvalorizada com relação ao dólar, né? Passamos aí da fatídica marca dos R$6 e foi embora. Mas se a gente vem aqui então para tentar olhar com uma lupa de investidor atento quais são os números do Banco do Brasil e tentar entender se é de fato uma oportunidade ou se faz sentido essa precificação, essa queda bem grande nos últimos meses, a gente precisa fazer uma investigação um pouquinho mais apurada, mas fica tranquilo que não é nada de outro mundo. Primeira coisa, vamos olhar para o que é mais importante na análise de uma empresa, os seus lucros. É isso que você como investidor deve buscar em uma companhia quando você quer se tornar sócio de uma empresa, quando você quer um parceiro de longo prazo. E fato é que desde 2016 o Banco do Brasil vem crescendo seus lucros. Aqui 2014, 2015 a gente teve a crise do governo da Dilma, até 2016 inclusive. 2016 pós-impeachment as coisas começaram a andar aqui no Brasil, principalmente para empresas estatais, como é o caso do nosso querido Banco do Povo. Então desde 2016 o lucro líquido do Banco do Brasil saiu aqui de 7,9 bilhões e atingiu aí esse ano a marca de 35 bilhões até agora. Se a gente for olhar os últimos 12 meses a partir do último balanço, que é do terceiro trimestre de 2024, o banco acumula aí 35 bilhões de reais de lucro. Isso dá uma variação de 350%, que se a gente for olhar isso anualizado, dá um retorno anual de 21%, um crescimento anual desse lucro de 21%, uma coisa maravilhosa para quem pensa em se tornar sócio desse banco. E na minha opinião, algo muito importante também, quando eu busco ter uma carteira de ações que vai me render uma renda passiva, que todos os anos eu vou poder contar com o rendimento que as empresas que eu sou sócio vão me pagar, é interessante também ver se o Banco do Brasil conseguiu crescer os dividendos conforme ele vai crescendo o lucro. E aqui é um fato que se concretizou. No mesmo período, desde 2016 até 2024, o Banco do Brasil pagava lá 2,5 bilhões de dividendos para os seus acionistas. Você tem que dividir isso pelo número de ações em circulação em cada momento, para saber quanto que cada acionista recebeu, né, por cada ação. E fato é que hoje, nesses últimos 12 meses, já pagou 14,2 bilhões de reais aos seus acionistas. Isso dá um crescimento de 460%, um retorno anual, né, um crescimento anual de 24% ao ano nos dividendos dos acionistas de BBAS3, ou seja, o dividendo cresceu até mais rápido do que o lucro. E por fim, quando a gente compara o Banco do Brasil com a referência dos bancos no Brasil, né, o supra-sumo ali, o creme de la creme, que seria o Banco Itaú, o Banco do Brasil ele vai ter menos receita. Se a gente olha aqui os últimos 12 meses, o Banco do Brasil fez 258 bilhões de receita contra 319 do Itaú. Então tem uns 20% aqui a mais de receita do que o Banco do Brasil. Porém, entretanto, todavia, o Banco do Brasil tem o lucro de 35,3 bilhões nos últimos 12 meses, enquanto o Itaúzão 39, praticamente 40.
ou seja, daqui dá uns 15% a mais apenas. Só que aqui tem um fato interessante, que o Banco do Brasil ele vale menos da metade do que o Itaú vale quando a gente olha para a ação, quando a gente olha para a empresa precificada na Bolsa de Valores. Então, para mim, isso por si só já mostra uma tremenda oportunidade. Obviamente que aqui no Banco do Brasil você tem mais risco, já que você tem o governo aí como seu principal sócio, mas eu não acho que isso justifica um desconto de 50% no valor. Inclusive o Banco do Brasil sendo mais eficiente em transformar receita em lucro com relação ao Banco Itaú. Por fim, como eu acho que preço é sim uma variável importante quando você vai analisar se você compra ou não uma ação, se você entra ou não em uma determinada empresa, aqui a precificação do BBAS. Primeiro, olhando para os indicadores de preço mais usados aí pelos investidores, o Banco do Brasil me parece barato. E aqui eu estou falando do PL, né, o indicador preço sobre lucro. Quando a gente olha para a média do Banco do Brasil aqui de 6,38 nos últimos 10 anos, agora ele negocia na casa de R$5. Já esteve mais barato e também já esteve muito mais caro. Olhando para outro indicador legal de você analisar em bancos, o P sobre VP, né, o preço sobre valor patrimonial. No mercado financeiro é comum os investidores chamarem esse indicador de price to book. Aí gosta de usar termo em inglês, né? Mas dá na mesma. Fato é que hoje está na casa de 0,81, a média é 0,97. Isso daqui, basicamente, né, em bancos é uma interpretação levemente diferente, mas se fosse generalizar o P sobre VP, esse indicador abaixo de 1 quer dizer que é mais barato você comprar uma empresa na Bolsa de Valores do que abrir uma nova, né, do que comprar todos os ativos que ela tem. Ou seja, é mais uma métrica que indica um possível desconto, né, uma possível oportunidade na compra dessa ação. E aí eu trouxe aqui duas maneiras de você precificar uma ação, precificar uma empresa, não são as únicas que existem, mas são duas maneiras que eu uso aí no meu dia a dia e acho legal compartilhar. Então tem a precificação com base no múltiplo histórico. Então a gente pega lá, ó, a média do PL do Banco do Brasil dos últimos 10 anos é de 6,38, como a gente viu aqui nesse gráfico. Se a gente pegar o lucro por ação do banco projetado para esse ano, que aqui quando a gente pega no próprio demonstrativo de resultado do último trimestre, né, terceiro de 2024 do Banco do Brasil, o que eles mesmos divulgaram é um lucro líquido ajustado entre 37 e 40 bilhões de reais. Até agora já foi 28,3 e eles mantiveram essa previsão, ou seja, estão confiantes nessa previsão. Se a gente dividir esse número pelo número de ações em circulação, no Banco do Brasil são 5,7 bilhões de ações em circulação, a gente tem um lucro por ação, um LPA, projetado de R$ 6,49. Quando a gente multiplica esse LPA pelo PL médio, ou seja, 6,49 vezes 6,38, nós temos como 41,40 como um preço justo para as ações do Banco do Brasil. Lembrando que hoje a ação está negociando aí na casa de R$ 25, ou seja, uma grande margem de segurança para você comprar essa ação. E olhando aqui um pouco mais para o lado do dividendo agora, a precificação com base no dividendo histórico. O dividend yield médio histórico de BBAS3 nos últimos 10 anos é, segundo esse gráfico, 6,74%. Agora está aí na casa de 10%. Ou seja, pegando o payout do banco, né, qual é o percentual do lucro que ele vai distribuir para o ano de 2024, foi divulgado em 45%, assumindo que eles cumpram lá com um limite inferior da projeção de lucro deles, né, do guidance, de 37 bilhões, seriam distribuídos então 16,65 bilhões como proventos em 2024. Dividindo esse valor pelo número de ações em circulação, a gente tem um dividendo esperado para esse ano de R$ 2,92 por ação. Para esse dividendo se encaixar na média de 6,74, a ação deveria valer então R$ 43,33. Percebe que fez uma precificação aqui de duas maneiras diferentes e as duas deram um valor de ação acima dos R$ 40. Com o Banco do Brasil negociando hoje na faixa dos 25 e pouquinho, eu acho que é sim uma excelente oportunidade e eu particularmente até os R$ 30, se eu tiver dinheiro, eu vou continuar comprando o Banco do Brasil, vou continuar aproveitando. E você, o que você acha? Está comprando o Banco do Brasil também? Ou acha que tem alguma oportunidade mais interessante na Bolsa de Valores nesse momento? Comenta aqui embaixo para eu saber. Já aproveita se gostou do vídeo para clicar no botão de like e se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises.